Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema do nosso áudio agora é sobre a imposição do regime de separação obrigatória de bens prevista lá no artigo 1641 do Código Civil. Perguntaram-me: temos um casal que pretende casar. Ele é divorciado e não tem documentos que provem a partilha dos bens no divórcio. Na averbação da certidão não consta nada sobre partilha. Então o regime deve ser o da separação de bens do artigo 1641 do Código Civil? Nesse caso não há pacto antinupcial, certo? Eu respondo: pessoal, só um lembrete que é importante tanto para quem está fazendo um registro, quanto para quem está emitindo uma certidão, quanto para quem vai fazer o concurso, não é? Nós temos que lembrar que existe diferença, tem conflito, né, na doutrina, mas a doutrina majoritária entende pela aplicação da súmula 377, isso também pode ser objeto de um outro áudio, mas o fato de poder aplicar de maneira diferente o regime da separação convencional de bens e da separação obrigatória de bens, né, tendo a possibilidade delas terem características diferentes, então é sempre conveniente que nós façamos de forma expressa essa diferença na própria certidão. Então é muito mais fácil para quem vai interpretar, para os operadores do direito, numa leitura superficial, não precisa indagar qual que é o outro motivo, né? Qual que é o detalhe da aplicação desse regime. Então é conveniente mencionar separação convencional de bens. Se é convencional, significa que tem escritura de pacto antinupcial e significa que não é imposição da lei. Quando for por imposição da lei, separação obrigatória de bens, tá? E aí, nessa situação da separação obrigatória de bens, eu tenho que mencionar isso no registro, na certidão, e aí na prova, se você for fazer, eu tenho que mencionar entre parênteses, né, qual que foi o motivo dessa separação obrigatória. Se foi em função da idade, não precisa falar na certidão, né, qual que é o motivo de forma expressa. Você menciona o inciso do artigo 1641, se primeiro, se segundo, se terceiro, tá? Então, em relação a essa pergunta, é a respeito da imposição ou não do regime da separação obrigatória para o casal que não provou a partilha de bens do casamento anterior. Ou seja, um deles é divorciado e aí não existe prova de que havia bens e se havia, né, se esses bens foram devidamente partilhados. Gente, alguns estados, e aí eu sei citar para vocês Minas Gerais e Rio Grande do Sul, existe disposição expressa no sentido de poder existir uma declaração unilateral em relação à partilha ou não dos bens, a existência ou não de bens. E isso, por exemplo, em Minas Gerais, é possível tanto para o divorciado quanto para o viúvo, tá? Não seria necessário apresentar inventário negativo, caso esteja disposto na certidão de óbito que o falecido deixou bens a inventariar e, na verdade, não deixou, tá? Diante disso, não precisa fazer o inventário negativo. Basta o nubente que não fez a partilha, que não comprovou a partilha, faz essa declaração e aí, em Minas Gerais, por exemplo, exige a assinatura de ambos os contraentes ali naquela declaração. É uma responsabilidade em relação àquela declaração, tá? Mas muitos estados não trazem essa disposição. E pelo Código Civil é necessário comprovar a partilha de bens e não fazer a partilha de bens, né? Então, se é necessário comprovar pelo Código Civil, nos estados em que o Código de Normas é silente, nós precisamos tomar cuidado e não deixar que valha, né, uma declaração unilateral, porque aí estaria sendo feita uma exposição. Tá? Uma responsabilidade muito grande para o registrador. Nessa situação, gente, em que não se tem um documento, ou se tem um documento, vai ser muito difícil. O divórcio foi em outro estado, muito longe de onde se está, etc. Tá? Por qualquer motivo, não existe uma possibilidade fácil aí de fazer a comprovação de uma partilha ou a comprovação de que não havia bens a serem partilhados. Nessa situação, gente,
é sugerido, e aí tem que olhar também o Estado se não tem código de normas no sentido contrário, né, impondo que tenha que ser a comprovação, tá? Mas se não tiver nenhuma disposição, que seja só o Código Civil, que fale que tem que ser a comprovação, uma saída seria uma declaração bilateral, mas aí quem vai assinar não vai ser o contraente com o novo nubente, não. Aí teria que ser uma assinatura do contraente com o seu ex-cônjuge, porque aí é em relação àquele relacionamento anterior, claro, quando não for viúvo, né? Porque se for só quando for divorciado, quando for viúvo não tem jeito, tá? Mas em relação ao divórcio, faria aí uma declaração bilateral, faz uma escritura declaratória no tabelionato de notas, isso aí, sendo bilateral, supriria essa necessidade de comprovação da partilha de bens, da existência de bens a partilhar. Mas, como eu disse, é muito necessário, é extremamente necessário que se verifique as normas locais, tá? Cada estado tem uma norma diferente, então é preciso observar com cuidado, porque de repente, por disposição do Código de Normas local, é essa declaração bilateral, mesmo que por escritura pública, não vai aí obstar a imposição do regime da separação obrigatória. Tá bom? Pelo Código Civil, como ele fala em comprovação da partilha, uma declaração, em tese, não seria suficiente. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Beijo carinhoso para vocês e até o próximo áudio.